pedindo que a espiritualidade amiga desta casa possa envolver-nos nesta noite e onde quer que estejamos, recebamos estas vibrações em nossos corações e que elas possam calar fundo em nossa alma, ajudando-nos em nossas dificuldades. Então, meus queridos, esta noite, o tema, como foi anunciado, é superando os sofrimentos. Quem de nós pode-se dizer alguém isento de qualquer tipo de sofrimento ou de dor? Quem de nós pode, de sã consciência, dizer que esta vida é uma vida para nós, de que não temos nada a lamentar, que não temos tido nenhum momento, ocasião para derramar as nossas lágrimas, para sentir os nossos corações apertados, para que aquela dor insuportável nunca apresentasse presença entre nós. Mas muito pelo contrário, as nossas vidas, evidentemente que conquanto tantos momentos agradáveis, aprazíveis, alegres, felizes que nós temos, há outros tantos que nos acompanham muitas vezes a jornada inteira. Acompanham-nos desde cedo, a exigir muitas vezes de nós aquela paciência e compreensão sobre aquele tema, sobre aquela situação. Então o sofrimento faz parte ainda da nossa condição evolutiva. E a doutrina espírita vai nos esclarecer o porquê desses sofrimentos, qual a causa deles e como nós podemos superá-los. Porque imaginando, ou melhor, quando nós adentramos no conhecimento da divindade, procurando extrair deste Deus poderoso todos os seus atributos, todas as suas características, por certo nós nos iremos render que esse Deus é um Deus de muita inteligência. Ele é o Criador de todo esse universo, essa harmonia que nós podemos observar em cada um dos quadrantes da natureza. Mas para que alguém pudesse ter o dom imenso desta criação desse universo, é necessário que esta alma, que este ser, que esse Criador seja também soberanamente justo e soberanamente bom. Que dê a cada um o que lhe é devido no seu certo momento. E que esse Criador seja alguém que nós ainda estamos aprendendo a compreender a grandeza da sua bondade. Porque nós fazemos entre nós um certo exercício desta expansão do amor, ao identificar na postura de um pai, de uma mãe, aquele que representa todo o carinho, todo o zelo para cada um de nós. Nós temos certamente histórias belíssimas que ligam-nos aos nossos pais, aqueles que nos precederam nessa jornada, e tivemos por parte deles todo o carinho, toda a atenção, todo o amor. E sabemos que este amor, ele se dirige a nós com a verdadeira e pura intenção de que nenhum de nós venha a sofrer. Qual o pai ou qual a mãe teria qualquer tipo de interesse ou prazer num sofrimento de um filho? Tanto que é natural desses sentimentos dos pais. Quando os filhos passam por dificuldades, a primeira vontade que tem os pais é que aquele sofrimento seja meu e não dele. Não é assim? A gente pensa assim, não, se Deus pudesse transferir para mim esse sofrimento, eximindo ele de passar por essas situações, eu seria grato. Mas não é assim que as coisas acontecem. Mas gostaríamos de aqui analisar este sentimento de amor de um pai, de uma mãe para com um filho, que é de uma grandeza impressionante. Os exemplos no universo de atos de amor das mães para com os filhos, principalmente, é digno de muito respeito,
de muito carinho, de muito sentimento. O que não dizermos então do amor de Deus, do amor do Pai, que é muito maior do que este amor que a gente compreende, amor humano de uma mãe para com um filho. O amor de Deus para conosco é muito maior do que isso. Será que Deus tem algum interesse que nós venhamos a sofrer? Será que a gente ainda pensa que Ele se compraz no nosso sofrimento? Porque talvez entenda que é uma punição que nós estamos sofrendo e por isso esse sofrimento é legítimo e Deus afiança, tem prazer que isto ocorra. Não, meus amados, Deus não é cruel. Deus não deseja o nosso sofrimento. Deus não quer que nós venhamos a sofrer. Agora, se nós sofremos, é porque foi em um determinado momento uma escolha nossa esse sofrimento. E muitas vezes por estarmos dando guarida em nosso coração, aso em nossa vida, que esse sofrimento se mantenha, é porque nós assim desejamos. Deus só pode nos mandar notícias de que há outros caminhos, outras oportunidades, outras opções, mas que demandam um exercício da nossa vontade na transmutação dos nossos comportamentos. Quando nós passamos a estudar a doutrina espírita, nós vamos encontrar um capítulo interessante sobre esse tema em O Evangelho segundo o Espiritismo. É interessante de se observar que dos 28 capítulos que constituem esta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós vamos tirar agora algumas informações sobre o tema de hoje, sobre o sofrimento, é o capítulo mais volumoso de todos os 28. É o capítulo que goza com maior número de páginas, com maior número de informações. E esse capítulo é o capítulo que hoje nos diz respeito. E a gente fica primeiro pensando, por que será que Kardec, nesta obra, condensou uma quantidade enorme de informações, muito maior do que nos outros capítulos? O título desse capítulo 5º é Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os aflitos. Ora, se Kardec colocou nesse capítulo o maior número de informações, é sinal de que talvez a gente esteja precisando e muito dessas informações. Isto é um sinal que a nossa alma ainda se debate com estas aflições que nos geram sofrimento e dor. E aqui, nesse capítulo, é o esclarecimento dos espíritos para que nós venhamos a nos libertar desse sofrimento e dessas dores. Nos libertar destas aflições, destas agonias. Porque vejam, a gente tem algumas agonias que são pequenas, outras maiores, aflições de todos os graus na nossa vida. Porque dizem os espíritos que em boa parte do sofrimento decorre daquilo que nós desconhecemos. Quando nós desconhecemos alguma coisa, quando vamos transitar ou experimentar isso que está fora do meu conhecimento, gera para nós uma aflição, não é? Olha, a gente não conhece, eu vou começar um emprego novo, num lugar que eu não conheço, com pessoas que eu nunca vi, com um chefe que eu não sei qual é o humor, que eu não tenho nas minhas mãos o controle do que vai ser o meu futuro lá. Então, eu vou enfrentar desafios, não sei se vou dar conta. Será que eu vou superar esses desafios, ou fazer uma boa carreira? Tudo isso gera aflição, porque a gente desconhece. Tudo na vida que passa pelo desconhecido
e que a gente tenta fazer um exercício de compreensão, mas não temos elementos, isso gera aflição. E a gente tem uma vida natural assim, desde o momento que a gente acorda, conforme o tipo de comportamento que a gente tem, isso pode gerar aflição, a gente acorda, talvez a gente se demora demais na cama, quando a gente levanta, olha para o relógio, meu Deus do céu, gastei 10 minutos que não podia. Agora até eu pegar a condução para ir ao serviço, talvez chegue lá atrasado mais uma vez, isso vai ficar marcado no meu cartão, a divisão de pessoal vai me chamar, o chefe vai ralhar, talvez na frente dos outros, e a gente já vai começando a sentir aflição. Quando a gente vai almoçar ao meio-dia, também fica naquela, vai para o buffet, escolhe, não colhe, pego isso, pego aquilo, não, mas essa maionese parece que está boa, não, mas essa hora eu acho que não é muito bom eu comer isso, você olha lá, tem ovo frito, como, não como, mas isso vai fazer mal para o meu fígado, a gente fica naquela, é aflição. É aflição. A gente vai pegar o ônibus, ver o ônibus lotado, ver a lotação, ver o metrô, diz, mas será que eu entro, não entro? Vai gerando aflição. A vida é feita dessas circunstâncias. E daquilo que a gente não conhece também. Eu me recordo quando a minha esposa estava grávida do primeiro filho, e todos aqui que já passaram por essa situação sabem quantas são as aflições do casal para um primeiro filho. A gente fica ansioso para saber como é que será, que venha logo a luz, que a gente possa olhar para o rostinho dele, saber como é que é. Eu brincava com a minha esposa, eu acho que no futuro as mães vão ter barriga de acrílico para amenizar o sofrimento, para a gente ver o rostinho daquela criança, senão é só esperar fazer uma ecografia. Então hoje já tem mais recursos, uma ecografia em 3D, a gente já vê o rostinho com o formato dele, o volume desse rosto, as expressões. Para aqueles pais que são deficientes visuais, eles pegam aquela ecografia em 3D e imprimem aquele corpinho, e o pai e a mãe pode passar a mãozinha porque tem deficiência visual e pode saber como é que é o filho. Olha só quantos recursos amenizando as nossas aflições. Então a gente está nesta vida e é natural a aflição. Há quanto tempo eu vou ficar aqui? Será que eu vou abandonar meus familiares mais cedo? Será que amanhã ou depois vai advir alguma situação difícil? A gente vai olhando tantas coisas à nossa volta e isso vai gerando aflições para nós. Mas não bastassem essa, tem algumas em que nós ainda acabamos incrementando as nossas aflições. E é isso também que os Espíritos chamam a atenção. Porque algumas delas não precisaria, porque nós adicionamos a estes ingredientes que são natural dos desafios da vida, alguns outros que geram mais aflição ainda, que não precisaríamos. Nós geramos as nossas aflições em boa parte. E quando eu lia isso no Evangelho segundo o Espiritismo, me lembrei de uma história que me contaram a certa ocasião, o professor Raul Teixeira, que é do Rio de Janeiro, hoje acometido por um AVC, ele está impossibilitado de fazer as palestras que nós estávamos acostumados a ouvi-lo aqui no estado, no Brasil, e já ganhava dimensão internacional, até que em 2012, o Raul Teixeira é acometido de um AVC num voo do Brasil até os Estados Unidos, e aí ele ficou seriamente comprometida a área da sua fala. Mas ele nos contara, a certa ocasião, que quando ele estava chegando na escola, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde ele dava aula, ele viu uma moça que lhe chamou a atenção, porque essa moça vinha num ar de sofrimento muito grande. E ele diz assim, ela vinha, o traje dela era, a gente se via por aquela situação, era inadequado para o momento, para a hora, para aquele lugar, para aquelas condições de terreno, porque a moça vinha vestindo um vestido que era um tubo, aqueles que vêm aqui de cima até a metade das pernas. E ela vinha com aquele vestidinho que tinha um material de elástico, então ela caminhava, ele era meio curtinho, e estava caminhando num salto alto. E era um trilho de percurso na Universidade Federal de paralelepípedo. Então vocês imaginam que já é a dificuldade de andar com salto agulha entre paralelepípedos, para aquele salto não cravar entre um paralelepípedo e outro, quebrar o salto, então ela vinha quase que na ponta dos pés. Já tendo uma dificuldade para caminhar, para não encostar aquele salto entre os paralelepípedos. Não bastasse isso,
ela estava preocupada com o vestido dela, que também era um pouco curto, e tinha uns rapazes na volta olhando para ela. Então ela caminhava e tentava baixar a parte de baixo do vestido. Quando ela empurrava para baixo, o que estava em cima descia também, porque era um tubo. Aí daqui a pouco ela se preocupava, puxava em cima. Quando ela puxava em cima, o que estava embaixo subia. Assim ela foi, puxando, empurrando, puxando, empurrando, puxando, empurrando. E aquilo foi gerando uma agonia, diz assim, meu Deus do céu, essa moça não precisava estar vestida assim. Isso gera uma aflição, uma agonia que ela poderia plenamente dispensar. Viesse ela com uma roupa mais agradável, um calçado que não exigisse dela tanto esforço das suas panturrilhas, e ela tivesse também uma vestimenta mais adequada para aquela situação, sem se preocupar com as pessoas à sua volta, e nem que viesse a ficar com parte sensível do seu corpo a descoberto. Isso depende de quê? De nós, do bom senso. Então os Espíritos vão nos esclarecendo que há situações da nossa vida em que os sofrimentos nós mesmos agravamos. E a gente não pode reputar a ninguém a causa desse sofrimento. Agora é lógico que em algumas situações a gente pode pensar que aquele sofrimento pelo qual nós estamos passando, em boa parte, a gente muitas vezes pensa, olha, isso deve decorrer de algumas situações do passado, de alguma semeadura menos equilibrada de minha parte, em que hoje está gerando um sofrimento, não é assim? Quando começa a gente a compreender sobre a reencarnação, sobre a lei de causa e efeito, a gente começa então a tentar justificar algumas coisas negativas que estão acontecendo hoje na nossa vida, e a gente começa a pensar o seguinte, olha, isso aqui está acontecendo porque eu fiz alguma coisa lá no passado. Ah, eu estou sofrendo isso por causa disso. Ah, a situação essa está se dando porque eu atirei pedra na cruz. Eu devo ter servido a última ceia fria para o Cristo e eu estou pagando por isso. Então a gente tenta justificar o sofrimento como tendo dado nós causa lá no passado. Acontece que a gente vai, ao estudar esse capítulo 5º, ouvir de Kardec dizendo o seguinte, que são poucos os casos cujas causas do sofrimento estão em outras vidas. A menor parte. Ele diz, a gente consegue identificar hoje um sofrimento que tem a causa lá no passado, situações em que a gente não pode alterar e mexer. Não pode. As coisas acontecem. Alguém nasce já com uma determinada doença de difícil trato, que vai acompanhar aquele espírito por uma boa parte da sua existência. Diz, olha, não tem como a gente imaginar que a causa desse sofrimento pudesse estar nesta vida, porque ele já nasceu com esta sina, sob esta condição. E por mais que sejam os esforços da medicina em procurar dar alento àquela dor, o máximo que consegue é suavizar, mas cura não tem. Onde é que está a causa? Não é aqui, em outras existências. Mas são poucas aquelas situações em que o sofrimento guarda a sua origem numa outra vida. A maior parte das aflições decorre das nossas escolhas aqui, do nosso comportamento agora. Então, em boa parte das aflições, nós temos a completa condição de mudar isso, de alterar isso. Então, hoje a proposta aqui é que a gente possa perceber se a causa do sofrimento que nós estamos passando não reside em nós mesmos, por escolha, por comportamento, por caráter nosso. Vamos imaginar uma pessoa que ela seja, no termo vulgar, a gente diz assim, avoado. A pessoa avoada, que pode beirar com uma preguiça, né? A pessoa tem preguiça de cuidar de detalhes, de cuidar da sua vida, da sua roupa, das suas coisas, ela é desleixada, ela é preguiçosa.
Olha, uma pessoa que age assim, ela não vai gerar sofrimento para ela? Vai. E ela pode reputar a causa desse sofrimento numa outra vida? Não. Ela é decorrente da preguiça, do desleixo. Se essa pessoa chega em casa, por exemplo, à noite, depois do dia de serviço, está cansada, aí pega, larga a chave do carro em qualquer lugar da casa e não se dá conta aonde colocou. Não imaginar a cena. A pessoa chega em casa, deixa a chave e ela não sabe aonde, porque ela não está interessada naquela hora de pegar o carro, e vai fazer o que tem que fazer, vai comer alguma coisa, está com fome, vai tomar um banho, vai ver um filme, vai ler uma revista, alguma coisa, adormece. No outro dia, quando ela acorda um pouco mais tarde, porque ficou vendo um seriado até altas horas, acordou, quando acordou afobada, nervosa, diz, olha, agora não dá nem banho, nem hora para tomar o banho, vou enforcar o banho, seja o que Deus quiser, e azar dos outros também que estiverem por perto, mas não vai dar para tomar banho. E a pessoa sai para ir para o serviço, quando ela vai atrás da chave do carro, ela não acha. Onde é que eu botei essa chave? Ela começa a se bater dentro de casa, a puxar a gaveta, bater gaveta, olhar a calça, olhar a camiseta, olha por tudo que é lugar, acorda a pobre da mulher que está dormindo, que não vai precisar acordar mais cedo, mas acorda ela, acorda os filhos, gera um tumulto para todo mundo procurar a chave. Mas só que essa não é a primeira vez que essa pessoa faz isso, ele faz isso repetidas vezes. Sai, depois que acha a chave, estava lá no bolso da calça, que eu já havia botado para lavar, estava quase entrando na máquina, aí vai lá, pega a chave e sai esbaforido. Dá algum problema no caminho, a gente vai reclamar para quem? Aonde está a causa da aflição? A gente vai dizer, meu Deus do céu, o que eu fiz na outra vida para merecer isso? Nada. Na outra vida, nada, nós estamos fazendo agora. A gente é descuidado, desleixado, age com preguiça, no cuidado básico com as nossas coisas. A quem a gente vai culpar? Senão a nós, é o que os Espíritos dizem. É o nosso caráter, é o nosso comportamento, são as nossas atitudes que geram este tipo de sofrimento. Um outro detalhe do sofrimento que é importante está aqui dentro. Porque o sofrimento é uma angústia da alma. O sofrimento é uma incompreensão interna da realidade, de não aceitação desta realidade. O que acontece? Nós temos em nós padrões ideais de vida. Todo mundo tem. Olha, como é que tu gostaria do verão? A pessoa vai dizer, eu gostaria do verão com a temperatura da primavera. Eu detesto o verão. Então, quando vem o calor, eu sofro, eu suo bicas. Eu não gosto do calor, detesto o calor. E aí a gente começa a mudar o nosso humor por causa do calor. Porque a gente tem um padrão que é, o melhor padrão é assim, 20 graus, 19 graus, 18, outros gostam de menos. 11 graus a pessoa está feliz, está rindo, está alegre. Outros com 11 graus as pessoas estão amuadas, fechadas, bravas, não gostam de inverno. Não é assim? Por quê? Porque nós criamos um padrão mental daquilo que é ideal para nós. E quando o real se mostra em descompasso com o que é o ideal, nós sofremos. O sofrimento, nessas situações, ela decorre justamente disso, da incompatibilidade, da diferença entre aquilo que nós idealizamos e aquilo que é. Isso gera sofrimento. Se eu fico doente, o padrão é que eu não queria ficar doente. Quando eu fico doente, entro em aflição. Por que eu não podia ficar doente? Os outros, se sofrerem, se ficarem doentes, tudo bem. Agora, eu ficar doente, não. Aí não, aí a gente gera sofrimento. Tá frio, gera sofrimento. Porque nós, de uma certa forma, quando criamos na nossa mente padrões mentais de ideal, há uma grande probabilidade de nós encontrarmos o sofrimento no curso da nossa vida. Porque a vida não será esse mundo ideal que nós produzimos na nossa mente.
Vejam só o nível de sofrimento que gera quando a gente até mesmo coloca como ideal algo que jamais poderá acontecer, que a natureza não permite que assim aconteça. Eu falava há pouco da temperatura, tem pessoas que detestam o inverno, não é assim? Tem pessoas que quando o inverno está chegando, a pessoa já vai ficando fechada, brava, não sorri mais. Ela já não sorri muito, quando chega o inverno aí é pior. Olha, chega a dar medo na criatura, ela está com o rosto fechadão, não é? Quer dizer, eu detesto o inverno, não sei como é que tem gente que pode gostar. Levantar da cama com 4 graus, 7 graus de manhã, pelo amor de Deus, tomar banho, nem pensar com 7 graus. Não faço isso, é loucura, a pessoa sofre com aquilo, não é? Passa o dia todo assim, tiver que ir para a rua ela sofre, tiver que voltar para casa também sofre, porque ela diz que a casa dela é fria, parece um sarcófago lá de frio aquilo, uma pirâmide daquelas, e ela passa sofrendo o inverno inteiro. Só vai começar a abrir um sorriso lá pela primavera de novo, aí tu vai ver ela começar a sorrir. Vai adiantar a gente ter esse grau de exigência da natureza, porque a natureza não está nem aí para nós. Chegou o inverno, vai ser inverno e pronto. Porque nós criamos um padrão mental que gera esse tipo de sofrimento. Então a gente tem que perceber se aquilo que está gerando sofrimento em nós não é decorrente de um padrão mental de exigência que é diferente daquilo que é real. É isso que gera sofrimento. Aos homens aqui, que gostam de futebol, quando nós escolhemos torcer por um time é uma coisa. Agora, quando a gente é doente pelo time, então a gente está assinando uma carteirinha de sofredor, sem saber. Por quê? Porque o torcedor doente é aquele que só quer ver o seu time bem sempre, não é assim? Quando o time dele está bem e o outro rival está mal, ele zoa a cabeça do adversário. Ele tem um prazer enorme em zoar os outros. Agora, quando o time dele está mal, ele sabe que vai ter o troco, vai ser zoado, e aí ele entra em depressão, abre um buraco, sofre, não é assim? Então vejam, nós é que estamos escolhendo sofrer, porque a gente vai botar a nossa felicidade, o nosso humor, na ponta da chuteira desses jogadores de futebol, que pobrezinhos ganham tão mal eles, né? Bem ganham os professores, mas quem não mandou eles estudarem, né? Virar jogador de futebol. E a gente dá tudo por eles, a nossa vida é ver esse time bem, mas nunca o nosso time estará 100%, ganhando todas as competições, todos os troféus, nunca isso acontecerá. E os momentos em que o nosso time vai estar mal, nós vamos o quê? Sofrer, porque a gente é doente pelo time. Escolhe sofrer, a gente está escolhendo sofrer. Aqui no Sul ainda não bastasse a gente torcer por um time, a gente torce para o outro e mal, para o rival, não é? Então eu sou colorado e sou antigremista. Então eu estou escolhendo sofrer 2 vezes. Porque o meu time pode estar muito mal e eu sofro. E o rival está muito bem, eu sofro dobrado. Não é assim? E daí a gente vê o outro time muito bem, o nosso lá embaixo, a gente sofre dobrado. E esta aflição a gente só pode reputar a nós. Porque eu criei um padrão de ideal absurdo. Isso não vai acontecer nunca. Eventualmente isso acontece, mas é infantilidade da minha parte querer que isso dure para a eternidade. Não vai acontecer. É a própria vida nos mostrando que o processo é esse. Então a gente tem que mudar um padrão mental para poder evitar o nosso sofrimento, porque nós criamos padrões mentais de sofrimento. Boa parte dos nossos padrões mentais de sofrimento está em nós. Em nós. Vamos imaginar uma mãe que tem um filho, homem, adora esse menino, cuida dele com todo zelo a vida inteira.
dá o prato servidinho para ele na mesa, o douradinho, não precisa se preocupar em servir o prato, a mãe vai lá, serve, cuida, a roupinha passada, ele espirra, ela já está com um chazinho preparando para ele, é o dodói dela. O menino já está com 20 e tantos anos e ela naquele carinho de criança ainda, bajulando para lá e para cá, aquele menino, dali a pouco ele começa a namorar, começam a surgir algumas jovens, e ela começa a olhar, a mãe bota o olho, o que ela quer? No fundo ela quer a nora dos sonhos dela, que não faça o filho sofrer de maneira alguma, que continue a tratar dele como ela trata. Ela não quer perder o filho dela para alguém que vá maltratá-lo. Então aquela mãe, ela fica aqui, ó, com aquele radar dela, olhando para todas as moças que chegam perto dele, ela bota o olhar numa moça que ele chega, ela olha assim, eu não gostei dessa criatura. Isso aí não me passou confiança? Isso é uma bisca, vai dar problema? Isso é uma jararaca? E começa a inventar coisa, e olha... E quanto mais o tempo vai passando, a gente vai orando para que ele se afaste dela, que ele comece a enxergar, o bobão enxergue. O quanto ela não é adequada para ele, para os vícios dela. A mãe fica louca que o filho comece a observar isso, mas ele não está nem aí. Parece que mais apaixonado fica. Ela diz, mas ele está cego, o que essa criatura faz? Cegou meu menino. E daí, quando o tempo vai passando, dali a pouco ele vai noivar, mas, meu Deus do céu, é hora de botar o time em campo. Não posso ficar assistindo isso, eu tenho que dar um jeito de separar, porque isso vai ser uma dor de cabeça para ele, ele vai sofrer. E aí a mãe começa a fazer um joguinho de se interpor entre o filho e a namorada. Ela vai perder. Não é assim? Se ele está apaixonado por ela, ela vai perder. Nada daquilo que dali para frente a mãe começar a falar da moça, ele vai enxergar, ele vai achar que é implicância da mãe. A mãe não tem razão nenhuma daquilo que ela está dizendo, é a implicância dela. Ela implica com todo mundo que chega do meu lado. E dali a pouco ela começa então a entrar em rota de colisão com a futura nora. Dali a pouco ele resolve casar mesmo. Não, agora eu vou casar, para mostrar para a mãe que é isso que eu escolhi. Aí ela vai à loucura. Ela vem para a casa espírita, toma passe, leva água fluidificada, faz evangelho todo dia. Ela diz, eu quero afastar essa criatura dele, e nada de afastar, ela começa a sofrer. E aí ela vai pensar assim, meu Deus do céu, o que eu fiz na outra vida para aguentar essa jararaca aí? Na realidade não fez nada, está fazendo agora. O sofrimento é dela, que criou um padrão de ideal de nora para o filho, sem perguntar para a natureza o que era bom para ele. Sem perguntar para Deus o que era adequado para ele nesta vida. Ela, na realidade, não entendeu aquilo que Deus achou que fosse conveniente no caminho de aprendizado daqueles dois seres, mas ela desejou um ideal, e não é isso que está acontecendo. E aí ela sofre. Aí eles casam, ela vai sofrer mais, porque ele decidiu casar com ela. E por mais que ela faça, mais eles vão se afastando. Dali a pouco a nora, agora que já roubou o filhinho da mãezinha, do ninho, ela vai dizer, agora nós não vamos voltar lá, porque eu não me dou com a tua mãe. A tua mãe me persegue, faz isso, faz aquilo, e aí começa a mostrar para o rapaz que não é uma boa estar na presença da mãe, e cada vez se afastam mais. E a mãe cada vez mais impulsiva. Dali a pouco vem um neto, nem o neto a mãe desse menino consegue ver, porque a nora não deixa. E a gente vai pensar que o sofrimento decorre de uma outra existência, de ter colocado na minha vida essa pessoa intragável. Não é. São as nossas escolhas. Porque a forma de nós superarmos esses graus de sofrimento está na aceitação. Porque a natureza, ela tem os rumos dela, o caminho dela, que está dentro da sabedoria de Deus. E quando nós entendemos o caminho de Deus para todos nós vamos aceitar, não tem por que a gente ir contra. Ir contra é sofrimento, gera sofrimento. E a gente não pode daí responsabilizar ninguém por causa disso, porque é da natureza.
Aquilo que nós não podemos mudar, nós temos que aceitar. O que caberia a esta mãe era justamente aceitar esta jovem, ser agradável a ela, compreender, tratá-la bem. É a única forma de estabelecer uma harmonia. Se a gente trouxer o nome dela para a casa espírita, não é para que a gente queira vê-la pelas costas. Eu vou levá-la na casa espírita para ela sumir da minha vida, tomar rumo. Não, a gente vai trazer para se harmonizar com aquela alma, para querer o bem dela. É a escolha do meu filho, vamos aceitar. Se eu posso ter talvez as minhas razões, que ele vai passar por algum sofrimento, mas talvez ele precise disso para amadurecer. Quando chegar a hora dele pedir a minha ajuda, eu vou estar lá para ajudar, mas sem ser ter aquele comportamento cáustico, agressivo, de ver, eu te falei que aquilo lá não prestava. Não. Harmonia. Nós estamos aqui para esse processo de aceitação. Quando as coisas não acontecem da nossa forma, a gente procurar entender, aceitar, é esse o processo. Tem até um ditado chinês, uma historinha chinesa que diz o seguinte, que quando a gente está até doente, a gente fica ansioso, a gente sofre com aquela doença, não, mas vem cá, mas será que eu vou morrer por causa disso, aquela coisa toda, e diz assim, ó, a história. Não, a gente tem que ter calma. Às vezes a gente tem esse pensamento mórbido, muito seguido, diz, olha, quantas vezes eu tive alguma doença, e fui buscar o atendimento médico e pude me curar. Acabei sofrendo à toa, não precisava. Eu criei um grau de sofrimento que não precisava. Então, vamos ter confiança de que os médicos que eu vou procurar vão fazer um bom diagnóstico, o tratamento vai ser adequado e eu vou ficar bom. Então, não tenho por que eu me lamentar. Mas esse ditado ainda diz assim, sim, mas acontece que pode ser que essa doença que tu tenha, por mais que tenham cuidado os médicos, eles não vão conseguir debelar essa doença. E ela vai progredir de tal forma que talvez seja ela a causa da tua morte, do teu desencarne. Ah, é verdade, isso pode acontecer. Os médicos, por mais que façam força, me dê a medicação, eu faço tratamento, eu não vou curar e vou morrer, mas também todo mundo morre, não é mesmo? A gente está aqui e todos nós temos um prazo de validade, uma data já mais ou menos prevista do nosso retorno. Ninguém vai ficar aqui para semente, essa é uma vida transitória nossa. Um estudante de medicina chegou a dizer que a vida é uma doença sexualmente transmissível que evolui até a morte. Interessante, né? A vida é uma doença sexualmente transmissível que evolui até a morte. A cada dia nós estamos vivendo um dia menos dessa nossa existência, é dessa natureza. Mas a gente não gosta disso. Diz que uma vez estava um padre se esforçando a criar na mente dos seus fiéis o valor do mundo futuro, do reino dos céus, que todos nós encontraríamos o céu se fôssemos um bom cristão. E aí, quando ele falava desse céu para os cristãos, ele perguntou assim, quem de vocês quer ir para o céu? No que ele fez essa pergunta, entrou um rapaz, sentou lá no fundo, na última fileira de cadeiras, e não ouviu toda a pregação anterior. Ele só chegou quando o padre perguntou quem é que queria ir para o céu. Aí todos levantaram a mão, menos ele. O padre olhou, achou aquilo estranho, mas vem cá, aquele rapaz não quer ir para o céu? Ficou pensando ele, intrigado. Bom, mas ele chegou depois, não ouviu toda a argumentação. O padre se esforçou em falar muito bem do céu e dali a pouco perguntou de novo. Quem quer ir para o céu, levante a mão. Todos levantaram, menos o rapaz de novo. O padre, intrigado, olhou para ele e disse assim, meu rapaz, o senhor não quer ir para o céu? Não. Ele disse assim, ó, querer eu quero, mas não nessa excursão agora que está indo. Então ele diz, olha, a gente, nessa que vai agora, eu não quero, né? Os outros vão. Não, mas chega o nosso momento. Então, esse ditado chinês é o seguinte, olha, pode ser que realmente a situação evolua para uma situação em que seja a hora do meu desencarne. Muito bem, mas todo mundo vai desencarnar um dia. E que bom, então, que se eu já tiver que ir, deixa eu achar uma coisa positiva nisso. Eu vou piorar, vou morrer,
Mas eu vou para um lugar agradável no mundo espiritual, vou para o céu, vou para uma colônia espiritual agradável, seja lá o pensamento que a pessoa tenha. Sabe, para que eu vou ficar amuado? Mas ela pode pensar assim, eu posso piorar, vou morrer. Em vez de ir para o céu, eu posso ir para o inferno. Eu posso ir para um lugar assim não tão bom, porque eu tenho algumas coisas para acertar. Sabe, mas também não tem por que me preocupar, diz esse ditado chinês. Porque se eu morrer e for para o inferno, eu vou encontrar tanta gente conhecida lá. Até botar as fofocas em dia, a gente já está ambientado. Né? Então a gente pensa nisso, sorri e toca a vida para frente. Porque a gente é que gera o nosso sofrimento. O que é real não vai mudar, mas podemos mudar nós em relação àquilo que é real. Aceitação, meus queridos. É esse o padrão mental para esses momentos de agonia e de sofrimento que nós estamos dando causa. Aceitar como a gente é. Aceitar o trabalho que a gente está desenvolvendo, as nossas habilidades nesse mundo. Não entrar em conflito. Porque de duas uma, também se a gente está no emprego que a gente não quer, vamos fazer os esforços, qualificar para procurar um outro emprego, a gente sai, pronto, a gente tem opção. A gente não é obrigado a ficar num emprego que nós não temos nenhum tipo de interesse, que aquilo é difícil, é uma atividade que a gente não tem prazer de realizá-la, então vamos procurar uma outra. Mas alguns podem dizer, sim, mas eu já estou numa idade da minha vida que eu não tenho mais condição de estar procurando a outra. Outra atividade, bom, então fica. Ah, mas eu não gosto, bom, então sai. Não, mas não posso, então fica. Veja, a gente fica criando sofrimento. Ou escolhe, ou sai ou fica. Se não pode sair, fica e procura amar aquilo que faz. Aceitar, ver a grandeza daquela atividade no contexto social. Olha, quanto é importante isso que eu faço dentro do contexto da nossa sociedade. Quantas almas eu estou atingindo com essa minha atividade. Então, que eu possa dedicar todos os meus esforços, o meu amor naquilo que eu estou fazendo, na direção das pessoas, e aí a gente poder modificar a nossa maneira de ver isso. Melhorando esse processo mental, eliminando o sofrimento. Às vezes a gente pode colocar o sofrimento nas outras pessoas, daqui a pouco diz, não, eu tenho um chefe que é um atormentado, ele que me perturba. Olha, se a gente não vai sair daquele emprego, a gente tem que aprender a lidar com aquela situação. Porque o chefe vai continuar ali. Então nós temos que aceitar, é como se fosse aquela nora, não adianta, ela já faz parte da família. A gente tem que aceitar aquela situação. Eu falava esse tempo com um amigo lá de Quaraí, ele disse que resolveu um problema sério que teve com um chefe, porque era isso, ele ia trabalhar, era um chefe que ele não gostava, porque o chefe criticava os funcionários, beirava muitas vezes o assédio moral, as agressões verbais que ele fazia para os funcionários. E aquilo, mas ele era uma pessoa de idade, ele dizia, não posso sair desse emprego, ele dizia assim, mas se Deus me colocou aqui é porque eu tenho que me ajustar com esse homem. E aí na casa espírita ele começou a pensar, dizia, olha, levava de vez em quando o nome dele lá, fazia uma irradiação à distância, no evangelho lar que ele fazia, envolvia o chefe também. Daí a pouco ele começou a fazer o evangelho no própria repartição, ele chegava mais cedo, levava o evangelho, abria, lia, vinha a lição para ele naquele dia, envolvia as pessoas da repartição, envolvia o chefe com carinho, e aí foi indo. Às vezes, e aí eles, quando estava só eu e o chefe na repartição, não tinha mais ninguém, eu dava uma volta, ia para trás do chefe ali, quando eu percebia que o chefe não estava absorto no trabalho ali, eu até estendia as mãos em cima da cabeça dele e dava um passe nele naquela hora. Eu ficava com o olho fechado, outro aberto, dando um passe, pensando coisa boa. E o tempo foi passando e dali a pouco ele foi mudando em relação a mim. Hoje nós somos pessoas que a gente se dá, se respeita, é uma pessoa completamente diferente. Porque nós estabelecemos um padrão emocional diferente e as pessoas absorvem isso. A aceitação, meus queridos. É este padrão mental, para que nós, em nossas dificuldades, possamos superar os nossos sofrimentos. É a oportunidade que Deus está nos dando, de ver aquele fato de uma outra maneira, de fazer um outro futuro, de realizar para nós um outro destino, um destino onde a nossa vida aqui na Terra seja esta grande escola de oportunidades para mudar dentro de nós. Aos poucos, modificando aquelas imperfeições, para que elas se tornem as verdadeiras virtudes que hão de nos engrandecer em todos os momentos da vida,
dando-nos felicidade e paz. Então, meus amados, nesta noite, nós já estamos chegando ao nosso horário de encerramento da exposição doutrinária e deixo aqui a vocês esta reflexão da noite. Que nós possamos aproveitar esses ensinamentos dos Espíritos e fazer para nossas vidas um destino completamente diferente e melhor. Muito obrigado a todos vocês.